para depois, né? Se eles quiserem utilizar para tirar dúvidas, inclusive, ok? Vejamos, né? Na aula de ciência política, na aula anterior, nós estávamos falando sobre, né, as principais correntes políticas, né, que orientam o debate da ciência política, as principais correntes filosóficas, né, que orientam hoje o debate da ciência política, né, contemporânea. Uma das correntes é o pensamento liberal e a outra corrente é o pensamento marxista, ok? Vocês vão perceber que nessa disciplina, né, de ciência política, no próximo semestre a gente vai ver as diferentes formas de governo, né, as realidades de outros países, né, como que funcionam as democracias, né, como que funciona o direito ao voto em outras sociedades, enfim. Só que o título, né, do bloco 2 da nossa disciplina consiste em aprofundar um pouco, né, nas correntes filosóficas que orientam o debate da ciência política na atualidade, ok? Gente, o pensamento liberal, né, tem alguns representantes, tá, desse pensamento, né? Um dos mais conhecidos, né, representantes do pensamento liberal clássico, né, é um economista chamado Adam Smith, né? Há uma crítica com relação ao liberalismo, porque o liberalismo, durante um tempo, né, ele defendeu que alguns fenômenos, né, são naturais, né, e aí havia uma crítica de se desmontar, né, essa naturalidade, né, em que, por exemplo, que a pobreza, por exemplo, o Adam Smith, ele dizia que a pobreza era natural e que não tinha como acabar com a pobreza, né? Porque a pobreza era algo que foi criado, né? Eu diria assim. E havia, né, obviamente, que essa teoria de Adam Smith, né, e também de outros defensores da corrente liberal, né, caía por terra, por exemplo, e a crise de 1929 ela é um espaço a provar isso, né, de que obviamente, quando se aumentava ali o número de pessoas desempregadas, também se, obviamente, aumentava as filas, né, de pessoas em situação de rua, né, ou qualquer um outro tipo de realidade, né. Então, na corrente liberal clássica, por exemplo, né, há uma defesa, por exemplo, da liberdade, né? Mas eu disse para vocês na última aula que não se trata de uma liberdade coletiva, né? Trata-se de uma liberdade individual, né? Uma outra característica também do liberalismo clássico, né? É esta discussão e essa defesa, né, do direito à propriedade, mas não é também uma defesa pelo direito coletivo à propriedade, é uma defesa do direito individual, né, à propriedade. Há também uma defesa do Estado agindo no mínimo possível, porque os liberais clássicos eles não acreditavam
na intervenção do Estado, não defendiam a intervenção do Estado, né? Os liberais economistas, por exemplo, acreditavam numa mão invisível, né, do mercado, e que essa mão invisível do mercado, ela conseguiria, inclusive, assim, dinamizar a economia de maneira que, ao criar a riqueza individual, esta mão invisível também poderia, por exemplo, distribuir esta riqueza criada, o que era também questionável, né? Então, assim, existiram, né, alguns sociólogos que também beberam, né, na teoria liberal, né? E o liberalismo, ele, né, atualmente, ele tem, assim, eu diria, né, ele está muito presente, assim, na nossa realidade, né, eu diria, porque eu até disse para vocês, né, alguns governantes acreditam, por exemplo, já assisti depoimento, né, de alguns governantes, que eles acham, por exemplo, que as pessoas ali em condição de rua, né, é algo que que é naturalizado, que pode ser naturalizado. E aí a gente precisa pensar que aquilo não pode ser natural, gente. Não sei se vocês, eu já até tinha falado isso na aula passada, né? Não sei se você, qual a última grande cidade que vocês foram, ou até alguns aqui moram em grandes cidades, né? Eu tive em Belo Horizonte esse final de semana, e a região da rodoviária de Belo Horizonte está cada vez mais assustadora, sabe? Até em cidades de porte médio, por exemplo, em Governador Valadares, né? Praça da Estação, a Praça da Estação de trem que tem lá em Valadares, está assim assustador também, né? A Raíssa, ela está dizendo que ela mora em São Paulo, né? Desculpa, que ela mora em Belo Horizonte e que realmente ela está percebendo isso aí, né? Eu tive em São Paulo ano passado, em dezembro do ano passado, e eu também fiquei assustado assim, né, com o grande número da população de rua, né? Então, assim, o liberalismo, ele tem uma defesa dos direitos individuais, né? Mas ele, por exemplo, ele não defende os direitos coletivos, por exemplo, né? Então, assim, os liberais, eles vão para um caminho de defesa, né, que eles defendem uma função muito mínima do Estado. Eles acreditam, inclusive, houve em um período, né, que os liberais clássicos defendiam, por exemplo, que a fome, né, era algo que a filantropia poderia, né, a pobreza era algo que a filantropia poderia se resolver, o que na verdade não é muito bem, né, isso que se vê, né. Então, assim, o liberalismo clássico, ele tem uma teoria, né, uma teoria bastante forte, predominante. Essa teoria liberal clássica, ela foi questionada com a crise de 1929, né, quando não se acreditava, inclusive, na intervenção do Estado, mas não foi o que a gente pôde ver, porque o liberalismo clássico ele não venceu a disputa ideológica ali para a solução da crise de 1929, por exemplo, né? O keynesianismo ele implementou uma proposta melhor do que o liberalismo clássico, embora Keynes seja um liberal,
ele é um liberal polido, né? Assim eu diria. Então, a ideia da solução, do enfrentamento da crise de 1929 não passou exatamente somente pelas ideias liberais, que era quem orientava até o século XX, né? Houve o predomínio do liberalismo orientando a política, orientando a economia, orientando o social, né? Aí, depois da crise de 29, houve ali uma pequena substituição da teoria econômica liberal, predominou-se um período chamado keynesianismo, né, de orientação, sobretudo na economia, mas, obviamente, teve reflexos na política também, no social, porque houve ali ampliação da atuação do Estado em si, né? Mas um outro pensamento, né? Um outro pensamento da ciência política que é muito comum, né? É o pensamento marxista, né? Romário está dizendo, gente, que ele foi a BH e a primeira coisa que ele percebeu foi no centro, na região central, né, Romário? Uma grande quantidade de moradores de rua, né? Inclusive, ele até coincidentemente encontrou lá uma pessoa da cidade dele, né? Que estava na condição, eu diria, né, de morador de rua lá em Belo Horizonte, né? Vejamos. Uma outra corrente, né, política, filosófica, né, e por que não dizer até econômica, né, é o pensamento marxista, né? Assim, eu acho engraçado, né, que a corrente marxista, né, eu diria, ela é sempre, né, assim, as pessoas, né, veem a corrente marxista com muito cuidado, porque, né, a corrente marxista é muito crítica, enfim, né? Sempre tem essas questões, né? Então, assim, obviamente, né, o nome já diz, né, corrente marxista é um pensamento baseado, né, no pensamento de Karl Marx, tá? Ou, para os íntimos, apenas Marx, né? Marx acreditava, ele tinha um método, né, para analisar a sociedade mundial. Esse método dele, gente, chamou-se materialismo histórico dialético. É esse que era o nome, né, do método marxista, né? Materialismo histórico dialético, né? Por que que ele adotou esse método? Porque ele acreditava que acreditava na história, né, como material de trabalho, né? A dialética como método e o materialismo como uma perspectiva de análise da história, né? Marx, gente, ele andou naquele período ali de metade do 18, desculpa, do 19 ali, metade do século 19 ali, 1850, né? Tanto que eu até disse que as análises foi do período cinquentista, né? Da metade do 19, 1850 aproximadamente. E Marx, eu disse para vocês também, na aula passada, teve várias experiências assim de análise, né? Sobretudo na região mais desenvolvida na Europa, no que diz respeito à industrialização, né? Alemanha, Inglaterra, né? E França, né? Marx fazia uma crítica muito forte, né? À sociedade capitalista, quando ele afirmava que a sociedade capitalista é extremamente contraditória, né? Já que os trabalhadores vendem a força de trabalho para as fábricas, né? Mas ficam com a parte mínima, né? A menor parte
da riqueza produzida, né? Além disso, né, ele vai defender que o modo de produção, ele vai demonstrar esse modo de produção capitalista, né? Vai dizer que as forças produtivas são o trabalho humano, né? E os meios de produção, como a terra, as máquinas, né? Os equipamentos, as tecnologias empregadas na produção. As relações de produção que estabelecem, né? Entre as relações sociais, que eu diria, né? Que estabelece entre as diferentes classes sociais, porque Marx analisa, né, as classes sociais, sobretudo a contradição entre os que detêm os meios de produção, que são os capitalistas, né, e os trabalhadores, que são os que detêm a força de trabalho, né? Eu acredito que aqui nessa sala a maioria, né, de nós detemos a força de trabalho, né? Nós não temos aqui grandes empresários, né? O dono do Banco Itaú, né? O dono do Banco do Bradesco. Eu acredito que nós não temos essas pessoas aqui na sala, né? Estudando conosco, não é verdade? O dono da Azul, né? O dono da Gol, não, né? Eu acho que Raíssa quer ser, né? Dono dos meios de produção, né? Mas a maioria de nós aqui, a não ser que tenha algum aqui na turma, né, que é dono dos meios de produção, nós somos considerados como classe trabalhadora, né? Porque a outra mocinha ali, ela é dona de uma lojinha lá na cidade dela, né? Mas assim, está longe de ter, né, a mesma arrecadação, né? Por exemplo, do dono do Banco Itaú, né? Então, assim, Marx estudou, gente, as relações que se estabelecem entre as duas diferentes classes sociais, né? Que ele chamava dos detentores do meio de produção e dos trabalhadores, né? Ele estudou essas relações e ele chegou a um consenso de que uma dessas relações que se estabelecia entre essas duas classes sociais eram, por exemplo, a exploração, né? A exploração é uma relação social estabelecida entre essas duas diferentes classes, né? Os trabalhadores, né? E os donos, né, dos meios de produção, né? Então, assim, Marx vai acreditar que os seres humanos eles são sujeitos da história, né? E devem guiar as transformações tomando os meios de produção. Quando a Raíssa diz assim, ó, seremos, professor, seremos, né, os donos dos meios de produção. Aí o aluno fala assim, nossa, essa Raíssa, né, quer ser rica. Não, Raíssa está dizendo que, né, que vai se avançando e que nós tomaremos, né, os meios de produção para nós e seremos também os donos, né, dos meios de produção, né? Então, Marx vai dizer que os filósofos, né, interpretam a realidade, mas que o que mais importa não é interpretar a realidade, é transformar, né, transformar esta realidade. Aí, gente, Marx fez estudo, né? Ele fez o estudo dele através da realidade, tá? Ele não teorizou, ele vivenciou o que estava acontecendo na Inglaterra no período cinquentista, né? Que é o período que ocorreu em 1850, né, no século XIX, na metade do século XIX. Ele analisou a realidade, né, nos países industriais, os países que já estavam assim, bem avançados industrialmente, porque vocês sabem que, por exemplo, países como a Inglaterra estão a campos-luz na nossa frente, né?
o nosso processo industrial brasileiro ele só ocorre no século XX e na segunda metade do século XX. Embora há algumas iniciativas aqui do processo de industrialização, né, sobretudo após o período Vargas, né, com a entrada das empresas estatais de energia, né, a Eletrobras, posteriormente, na década de mais para frente, né, na década de 50, a Petrobras, né, Eletrobras, enfim, o nosso processo de industrialização ele só vai dar na segunda metade do século XX. Mas, vejamos, Marx faz uma análise da realidade, principalmente inglesa, né? Embora Marx também passa por diferentes situações ali na região da França e Alemanha, né? Então, assim, ele vai dizer assim que existe, né? Que essa sociedade capitalista, né? Ela é regida, gente, por uma lei, sabe? Marx acreditava nisso, que a sociedade capitalista era regida por uma lei, né? Essa lei ele chamou Lei Geral da Acumulação Capitalista, né? Ele desenvolveu essa lei no capítulo 23, né? Do Capital. Um dos principais livros, né? Uma das principais obras de Marx foi a obra O Capital. E no capítulo 23 do Capital, ele começa a ilustrar essa lei geral essa lei geral da acumulação capitalista, né? E aí é quando ele vai afirmar que a relação capitalista, né? As relações estabelecidas na sociedade capitalista, sobretudo as relações de exploração, né? Que é uma relação social, ela divide a sociedade em dois polos diferentes, né? Um polo é representado pela concentração, né? Concentração de riqueza, né? Aqui, por exemplo, na América Latina, são países com grande concentração de riqueza, né? Parece que tem 10 pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, que são as 10 pessoas mais ricas do país, né? E elas concentram uma riqueza muito grande, sabe? Essas 10 pessoas, elas concentram uma riqueza gigantesca, né? Aí, de um outro polo, você vê a pobreza, né? A pobreza no outro polo, né? Então, Marx vai analisar essa diferença, essa diferença desses dois polos, né? E ele vai mostrar para a gente essa contradição, né? Essa contradição, que também é uma categoria de análise marxista, né? Eu falei que a exploração é uma categoria de análise, mas a contradição também né? Como é que ele pode demonstrar isso, gente? Como é que Marx pode demonstrar isso de uma forma ilustrada, né? No Capital, capítulo 23, Marx ele fala sobre as andanças dele na Inglaterra, né? E aí ele coloca várias cidades da Inglaterra, né? Newcastle, Londres, né? Liverpool, aquela outra Manchester, né? Várias cidades onde ele tira experiências, né? E aí ele vai dizer que, por exemplo, que as casas, né, dos trabalhadores eram casas insalubres, né? Você vê, a Inglaterra é um país naquele período riquíssimo, né? Com extração de de minério, né? Assim, enorme, né? França, idem, mas os trabalhadores que são responsáveis, né? Pela geração da riqueza numa situação lamentável, tá? Marx
ao visitar as fábricas, né, na Inglaterra, naquele período, ele fala sobre a insalubridade, né, sobre crianças trabalhando ali no chão de fábrica. Ele fala sobre a exploração, né, do trabalho infantil já na metade do 19, né? Ele fala sobre jornadas altíssimas de trabalho, né? Sobre as condições de alimentação da classe trabalhadora que estava dentro da fábrica ali, na realidade da Inglaterra, né? Quando ele passou ali naquela região de Liverpool, de Manchester, né? Lá para o lado da Escócia, hoje Escócia também, Glasgow, por exemplo, né? É uma região que eu me lembro de ter lido trechos assim de realidades, né? Do que descreveu Marx, né? Também da capital da Escócia, né? Edinburgh, aonde ele também descreve, né, um pouco dessa realidade aí, desses dois polos de contradição, né? Uma classe dos donos, né, com grande concentração de riqueza e uma outra e a grande maioria da população assim numa pobreza extrema, sabe, gente, cujo salário mal dava para comprar ali uma sopa, né, os ingredientes de uma sopa, pão ali para a população, sabe? Então foi isso que chamou a atenção de Marx, né? De fato essa real situação de pobreza, né, das pessoas, né? Então, nós tínhamos falado isso na aula passada, né? A teoria marxista ela se fundamenta em estudar, né, o sistema capitalista. Marx defende que o sistema capitalista é baseado na exploração do proletário pela burguesia, né? Ele acredita na revolução proletária como uma passagem, né, do capitalismo para o socialismo, né? E finalmente do socialismo para o comunismo, né? Então, ele não nega, tá? Eu também não vou negar aqui para vocês, eu não vou enganar vocês, né? É de comunismo que se trata, é comunismo que o Marx defendeu, tá? Então, assim, ele estudou bastante, né, essa extração de mais-valia, né? A extração da mais-valia era quando ele estudava o salário mínimo, né? O salário mínimo era o salário, ele é uma da categoria de análise, né, marxista, né? E aí ele dizia, né, das péssimas condições de trabalho e da alimentação da população, porque às vezes um casal saía, né, para trabalhar e trabalhava o dia inteiro, assim, sabe? E aí voltava, né, com aquele salário que a Inglaterra, você sabe, sempre pagou por hora, né? Sempre pagou por hora. Assim, até porque uma economia, a economia lá muito assim, eu diria, as leis trabalhistas não são regulamentadas, né? Igual às nossas leis trabalhistas hoje. Elas são mais liberalizadas mesmo, porque a Inglaterra é um pouco do berço do liberalismo, né? Haja vista os grandes pensadores ingleses liberais, como o próprio Adam Smith, né? Então, assim, Marx, ele apontava, né, essas condições de vida, a condição de habitação. Ele dizia que perto das fábricas, né, os senhorios, que são os donos dos imóveis, alugavam assim barracões, né, para trabalhadores em condições péssimas, sabe? Em condições muito insalubres, né? Então, ele falava que no tempo de algumas doenças, né, vários trabalhadores morriam ali daquelas doenças, né? Doenças respiratórias, sabe? Então, assim, falava do que o trabalhador, né, se submetia para alimentar, né, as famílias, sabe? Então, assim,
há pensadores, né, contemporâneos que vai dizer que essa teoria marxista, né, ela está bem atualizada, sabe? Que ela está bem próxima assim, à realidade, né, da sociedade, enfim. Né? Então, essas análises que Marx andou fazendo, né, elas são bem atuais, né? Para Marx, a tomada de consciência é um processo essencialmente político, né? Não derivado da inserção econômica de uma classe social no processo produtivo, né? Para explicar essa diferença, Marx subsídia o conceito de classe social em classe em si, classe para si, né? Porque para você fazer essa mudança do processo de classe em si para classe para si, segundo Marx, né? Você precisa reconhecer primeiro, né, a sua condição, né? A sua condição de vida, sabe? Quando eu falei com vocês, assim, gente, vocês se acham donos dos meios de produção? Ou vocês se acham, né, donos da força de trabalho, né? E eu acredito que grande maioria de vocês aqui, né, são donos, né, donos da força de trabalho, né? Então, assim, nós somos donos da força de trabalho, porque nós não possuímos grandes indústrias, né? Então, Marx, ele fez, quando ele debate a classe em si para a classe para si, ele fala que para nós tornarmos classe para si, nós precisamos nos unir, né? Mas para nós unirmos, nós precisamos reconhecer, gente, a nossa condição. Reconhecer em qual classe nós estamos, né? Nós somos trabalhadores, donos da força de trabalho, ou nós não nos reconhecemos trabalhadores? Nós nos reconhecemos donos do meio de produção, né? Então, é aquela velha frase, né? Eu estava outro dia numa loteria, né? Então, estava passando, a televisão estava ligada, e aí falou assim, porque vai taxar as grandes fortunas, né? E é uma senhorinha ali, né, falou assim, que absurdo, né? Vai taxar as grandes fortunas. Gente, a senhora estava na fila para receber o salário mínimo da aposentadoria dela, que ela recebe pela Caixa Econômica, né? E ela estava xingando lá na televisão, passando, que não sei quem lá na Europa defende a taxação das grandes fortunas, sabe? E aí eu fiquei pensando, né? E falei, gente, será que essa senhora está achando que as grandes fortunas, né, é o salário mínimo que ela recebe, né? Então, assim, né? É igual aquele caso, né? Olha, vai cobrar impostos, né? De quem tem avião e de quem tem jet ski, sabe? Aí Beatriz fica irritadíssima, sabe? Beatriz, aluna nossa aqui do curso, fica irritadíssima. Olha lá, que absurdo, né? Vai taxar os donos dos aviões, né? Vai taxar os donos dos jet skis. Gente, vocês acham que Beatriz tem algum jet ski? Né? Vocês acham que Beatriz tem algum avião para ser taxado? Né? Não. E por que ela está irritada? Porque vai, sabe, que vai... Ela deveria estar irritada do aumento do preço do gás, né? Não é da taxação de jet ski de avião. É um pouco isso, assim, do que Marx defendeu, tá? Na sua teoria, quando ele defende ali essa passagem, né, da classe em si para a classe para si. Classe para si, então, significaria, né, uma maturidade, então, na classe trabalhadora, quando ela se uniria, né,
trabalhador de todos os países univos, né? É a frase marcante assim de Marx, né? Quando esses trabalhadores univos no sentido de trabalhar para si, né? Com essa união, entendeu? Então, esse é um pouco assim do pensamento, né? Tanto da teoria liberal como do pensamento marxista. Gente, por hoje eu me despeço de vocês, agradeço imenso, tá? A presença de vocês e os tutores vão estar comunicando com vocês, né? Quais atividades vocês têm que preferencialmente realizar, né? Porque a coordenação do curso, ela não quer que os professores deem as atividades todas de uma vez, né? Ela quer que alguns professores deem as atividades essa semana e na semana que vem outros professores, né, deem, né, as suas atividades, entendeu? Então, assim,